Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Seguindo a série de mensagens falando sobre as marcas do cristão. E eu espero em Deus que você esteja percebendo quão bom e quão importante é nós termos essas marcas, né? Falando das marcas que já tivemos oportunidade de falar aqui no decorrer dessas semanas, a gente começou falando sobre a parte devocional, onde a gente já falou sobre a oração, falamos sobre o amor pela palavra. Semana passada falamos sobre a importância da comunhão. E eu quero ressaltar para você que crente não vive sozinho. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: crente não vive sozinho. Amém? O Senhor se agrada da comunhão do seu povo. Inclusive, Ele ordena a bênção em meio à comunhão do seu povo. Nós somos fortalecidos em meio à comunhão do seu povo. Eu fortaleço meu irmão me fortalece. Isso acontece aonde? No meio da comunhão do seu povo. Essa noite vamos falar sobre crescimento. Crescimento é algo que é necessário, irmãos. Crescimento é algo natural. Como você já deve saber, eu gosto muito de planta. E assim, eu tenho lá as mudas pequenininhas e elas vão crescendo e dali elas vão dando outras mudas. É um crescimento natural nas plantas, há um crescimento natural nas aves, há um crescimento natural nos animais, há um crescimento natural dentro da sua casa com seus filhos. Eu costumo dizer que eles são pequenininhos, está tudo certo. Faz o que você quer, vai aonde você quer, vai contigo para onde você quer. Ele começa a crescer um pouquinho, já não é tão fácil assim, está tomando as suas próprias decisões, não é assim? Mas passa por um crescimento, é fato. E é um pouco disso que a gente vai falar nessa noite. O tema dessa mensagem é o alvo: crescer espiritualmente. Como um cristão, a gente precisa ter um alvo. Precisa ter um objetivo, e o objetivo que a gente precisa ter é crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente, irmãos, é algo primordial. Crescer espiritualmente não é opcional na vida cristã, não é uma opção, é uma realidade. E eu quero te lembrar, como eu falei já várias vezes aqui na igreja, e vou falar mais uma vez hoje para você: é possível você ficar aqui 30, 40 anos e não crescer espiritualmente. Como assim, Eduardo? Estou aqui há 10, venho todo domingo, está tudo certo. A minha pergunta para você no início dessa explanação é: como tem sido? Se você pudesse fazer um balanço da sua vida espiritual hoje, está havendo crescimento? Estagnou, parou? Não, Eduardo, pelo contrário, está ficando até pior do que o início. Não. Entenda que é possível a gente vir para cá todos os domingos e não crescer. Voltando para o mundo das plantas, tem aquela que se desenvolve muito bem, né? Rapidinho está dando flores, está dando frutos, e tem aquela que fica esmirradinha lá, que a gente fica pensando assim: acho que eu vou dar uma mexida nessa terra, eu vou adubar essa terra, eu vou mexer, vou trocar de vaso para botar num vaso maior para ver se ela se desenvolve. Por quê? Porque a gente espera que crescer seja algo natural. Na planta, no animal, na nossa vida física, né? Eu e você. E por que não na nossa vida espiritual? Nós precisamos crescer. Então, conforme eu disse, crescer espiritualmente não é opcional, é uma realidade. É também uma marca visível de quem realmente nasceu de novo. Em Cristo Jesus somos novas criaturas. Nascemos de novo. E quem nasce de novo precisa ter essa marca visível. É alguém que está crescendo o tempo todo. É alguém que já viveu uma experiência com Deus e busca viver mais experiências. Não parou, não se dá por satisfeito em: eu vou à igreja todo domingo, isso basta. Não basta. Há tempos atrás ouvi uma pregação, um corte de uma pregação melhor, né, que foi enviado para mim, que dizia que um pastor dizia que naquele dia em que o Senhor vai falar assim, que você vai chegar diante do Senhor, Ele vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim.
aquilo deve ser terrível, gente. Imaginou quão difícil vai ser escutar isso? A gente quer escutar, não, vem meu filho, entra no gozo do seu Senhor, esteja comigo eternamente, não é isso que eu e você queremos? E o que faz a gente conhecer ou não conhecer, ou ser conhecido ou não ser conhecido pelo Senhor? Passa pela nossa parte de buscar e buscar e buscar cada dia mais crescer espiritualmente. Então, que você já comece desde agora, do início dessa explanação, agora a gente vai ler aqui o texto, mas desde agora você já começa a fazer esse balanço. Como está a minha vida espiritual? Estou em crescimento? Estou parado? Estou devendo? Como é que está isso? Isso é algo você e Deus, você não precisa nem me dizer, mas eu queria que você pensasse sobre isso, amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler inicialmente apenas um versículo, depois vou citar alguns desse mesmo texto. A palavra de Deus diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler de novo? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Pedimos que nessa hora, Senhor, nenhuma preocupação, nada possa roubar de nós a nossa atenção. Oh Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações aqui nesse lugar e que nós possamos fazer sim esse balanço, Senhor Deus, de como está a nossa vida espiritual. Nos ajuda a crescer. Ah, Senhor, nos faz entender a necessidade e a importância de crescermos espiritualmente. Que não sejamos mais como meninos, como infantis na fé, mas que possamos buscar ser cada dia mais conhecedor de Ti, da Tua palavra, ó Deus, e da Tua vontade. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o crescimento é algo presente em toda a vida. Tudo o que tem vida cresce e de alguma forma se desenvolve. Você está aí, está com vida, respirando? Pois é, você precisa crescer. O crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual agrada a Deus. Eu imagino que o Senhor olha para nós todos os dias, e assim como nós criamos expectativas para quem tem filho, né? A gente cria expectativa pelo nosso filho, poxa, ele está amadurecendo, olha, ele está crescendo, ele está tomando decisões sozinho, ele já faz algumas coisas sozinho, aquilo traz uma tranquilidade, aquilo traz, até mesmo em alguns momentos, fala, poxa, está dando tudo certo, está no caminho certo, as orientações estão sendo colocadas em prática. Eu creio também que Deus olha para nós e diz assim, poxa, que bom, eu estou vendo esforço, eu estou vendo foco do meu filho em buscar cada vez mais, eu já estou percebendo mudança nas atitudes. Eu creio que o Senhor, Ele se agrada do nosso crescimento. Só para você entender, esse capítulo 4 de Efésios, ele tem como foco crescimento espiritual e a maturidade da igreja. Tudo a ver com a gente. O nosso crescimento individual e o que representa isso dentro da igreja. Quando eu cresço espiritualmente, quando você cresce espiritualmente, a igreja é outra. Quando nós temos um ajuntamento de pessoas que não buscam crescer, a igreja adoece. Lembra da comunhão? O que é a comunhão? Comunhão é quando a gente se encontra, a comunhão é quando a gente compartilha. Comunhão é quando a gente edifica a vida do irmão através do testemunho. Comunhão é quando a gente ora pelo irmão no momento difícil, quando a gente se alegra com aquele irmão no momento de alegria. Você imagina como funciona isso? Quando nós, eu e meu irmão, estamos dia após dia crescendo cada vez mais na presença de Deus. A nossa comunhão vai ser melhor. O nosso apoio ao irmão vai ser melhor. A nossa vida devocional, o nosso jejum, a nossa consagração será melhor. A chance de você estar pronto para ajudar alguém será melhor. Por quê? Porque você está buscando crescer. Agora imagina, eu e Jonathan, só um exemplo. Eu e ele aqui, eu estou caindo pelas tabelas, o Jonathan mais ou menos também que nem eu. Como é que eu posso ajudar ele? Se
eu não estou bem espiritualmente. Entende por que que você precisa crescer espiritualmente? Porque você vai ajudar o outro a crescer espiritualmente também. Então, o capítulo 4, ele está falando sobre crescimento espiritual e maturidade da igreja. Versículo 7, só coloca para mim, você vai acompanhar por aqui. Ele começa falando que cada crente recebe graça, recebe dom da parte de Deus. Você e eu estamos recebendo diariamente graça, dom da parte de Deus. E o que nós temos feito com esse dom que estamos recebendo? Para que será que o Senhor acrescenta dons no meio da igreja? E logo depois ele vai falar sobre os tipos de dons. Ele vai dizer que Cristo, isso eu estou fazendo já um resumo até o versículo 15. Ele vai falar que Cristo é o doador dos dons. Você sabia que nas suas orações você pode pedir a Deus: Senhor, derrama dons espirituais sobre mim? Dons são como capacidades. Vamos voltar um tempo atrás, quando você entrou no lugar onde você trabalha pela primeira vez. Alguém falou assim, naquelas empresas mais chiques vão dizer, você vai passar por uma integração, que é onde você vai aprender, você vai conhecer a empresa, né? Em outras empresas vai ser assim, vem cá, vem comigo que eu vou te ensinar aqui, ó, é assim que acontece, vamos lá. Ou seja, na nossa vida espiritual, quando a gente pede dons ao Senhor, a palavra diz que o dom será dado com um fim proveitoso. O dom, ele não é dado por Deus para nós, para o nosso orgulho próprio. O dom não é dado porque todo mundo fala em línguas, e aí eu estou pedindo o dom de línguas. Não é com esse objetivo. O dom é para edificar a igreja. Percebe mais uma vez a necessidade da comunhão? Tudo está atrelado à comunhão. Por quê? O Senhor derrama para um dom de profecia, para outro o dom de línguas, e assim Ele vai derramando em toda a sua igreja. Para quê? Para que todas essas pessoas que recebem essa graça, esse dom, possam edificar esse corpo. Mais uma vez eu digo para você, você não pode ser independente, porque você faz parte de um corpo. Então, por esse motivo, você precisa estar em comunhão plena. Mas o Senhor derrama dons, é Ele quem é o doador dos dons, com o propósito de edificar e trazer maturidade. Percebe que há uma intenção de Deus em derramar dons, trazer graça sobre nós, para que eu e você possamos ser homens e mulheres maduros espiritualmente? Pois é. Abandonar a imaturidade é algo que eu e você precisamos fazer. O crente imaturo é facilmente enganado, por isso o crescimento é necessário. Versículo 15, que é o versículo que nós lemos, Paulo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Ele está sendo claro que a gente precisa crescer. E crescer em quê? Em tudo naquele que é o cabeça do corpo, Cristo. Cresçamos não é apenas melhorar um pouco. Essa ideia de Paulo de que nós devemos crescer não é, eu vou me esforçar um pouquinho. Não. No original ele significa crescer continuamente, desenvolver-se, amadurecer até atingir um alvo completo. Entende que você tem uma responsabilidade? Crescer. Mas crescer de forma completa. Crescer de forma a ter um desenvolvimento sadio. A gente não pode viver a vida cristã, deixa a vida me levar. Vai acontecer, o que tiver a acontecer, vai acontecer. Irmão, na vida cristã precisa de esforço, precisa de determinação, precisa de foco. Porque o inimigo, a nossa própria carne, o nosso próprio coração enganoso vai nos desmotivar. Quem aqui já disse assim, igual dieta, né? Segunda-feira eu vou voltar a ler a Bíblia toda. Aí chega a segunda-feira. Aí você pega, não falei? Segunda-feira. Abriu lá em Gênesis, capítulo 1. E tudo se fez, e aí leu o capítulo 1. Terça-feira, Gênesis 2, estou envergonhando, estou dando na cara do diabo.
segundo dia, aí vem a quarta-feira. Gente, que loucura, não deu para ler de manhã. De noite você ainda está compromissado, já na dificuldade conseguiu ler. Quinta-feira, olha, Senhor, hoje não deu. Daqui a pouco você lembra assim, qual foi o último capítulo mesmo que eu li? E aí você já percebeu que já passaram uns 15 dias. Isso significa o quê? Que você foi desleixado? Não, significa que você precisa se esforçar para crescer. Significa que você precisa fazer algo mais, precisa crescer continuamente, desenvolver-se, amadurecer até atingir um alvo completo. Então Paulo não está falando de algo instantâneo. Crescer não vai ser um piscar de dedos, vai ser um processo, mas que eu e você precisamos participar. Primeira coisa que agrada a Deus no que se fala aqui, que Paulo está dizendo em cresçamos, a gente precisa crescer em todas as áreas. A gente precisa crescer no caráter, na fé, no conhecimento bíblico, nas atitudes, nos relacionamentos, na forma como servimos a Deus e servimos ao nosso irmão. Em todas essas áreas nós precisamos crescer. Crescer significa fazer melhor, crescer significa fazer de uma forma melhor. A gente precisa sim crescer no conhecimento bíblico, e a gente sempre alia ao conhecimento bíblico, porque a gente crê que quanto mais eu conheço de Deus, mais imitador de Deus eu posso ser, um crente melhor eu vou ser. Mas eu também preciso crescer nas minhas atitudes. A gente volta sempre a dizer isso, né? Tem gente que se orgulha daquilo que faz e que fez a vida toda. Meu irmão, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Aquilo que te trazia prazer no passado, orgulho no passado, se isso não agrada a Deus, abandona, deixa para lá, deixa embora, porque se você continua tentando buscar crescer, isso vai impedir o seu crescimento. Não adianta crescer só em conhecimento e continuar imaturo no comportamento. A gente precisa pedir a Deus, Senhor, me transforma completamente. Mas o nosso crescimento, esse cresçamos de Paulo também diz que é um crescimento em direção a alguém. A gente não cresce sem propósito. A gente precisa crescer em direção a alguém, e esse alguém é a Cristo. A gente precisa crescer em direção a Cristo. Não é crescer de qualquer jeito, não é um crescimento qualquer. Sabe qual é o padrão do nosso crescimento? Cristo Jesus. Está dizendo ali que Cristo é humilde. Eu preciso ser humilde como Cristo foi. Está dizendo que Cristo amou o seu inimigo? Ai meu Deus, que difícil vai ser isso. Eu preciso crescer como Cristo foi, amava os seus inimigos. Está dizendo que tem que orar por aquele que nos persegue? Meu Deus, como assim? Eu e você precisamos crescer, assim como Cristo orava por aqueles que o perseguiam. O alvo, irmãos, é crescer até ser parecido com Cristo, todos os dias. Versículo 13 desse capítulo 4, coloca para mim, por favor, Fernando. Olha o que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que a gente chegue à unidade da fé, todos nós, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Eu e você precisamos amadurecer espiritualmente. Eu e você precisamos buscar deixar aquelas coisas infantis de lado e amadurecer espiritualmente. Crescer então significa se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E eu vou reduzir para você e resumir. Na prática é pensar como Cristo, agir como Cristo, e a terceira é difícil demais: reagir como Cristo. É fácil para você reagir como Cristo? É fácil diante das coisas do dia a dia, das situações, você reagir como Cristo reagiria às situações? Pois é, a gente precisa buscar esse crescimento, porque eu quero, e eu espero que você também queira, pensar como Cristo, agir como Cristo e reagir como Cristo.
Ah, Eduardo, mas por que então eu preciso ter essa marca, que é crescer espiritualmente? O crescimento é uma evidência da maturidade. Você vai lembrar de alguém aí, que talvez você já não veja há muito tempo, mas você encontrou, e aquela pessoa parece que ela não cresceu. Ah, eu conheço essa pessoa há 40 anos na igreja. Tem gente que você fala assim, veja se eu estou com razão. Tem gente que você fala assim, caramba, eu estou percebendo diferença nessa pessoa. Essa pessoa está diferente. Essa pessoa está com atitudes diferentes, está com uma forma de pensar diferente. Essa pessoa, até a forma de falar está diferente. Isso evidencia uma pessoa que está em crescimento contínuo. Porque aquilo que ela faz, aquilo que ela fala e as atitudes dela começam a evidenciar naturalmente alguém que busca crescimento. Agora, você também vai lembrar de pessoas que você fala assim, olha, passaram 10 anos, eu encontrei com a pessoa e parece que está do mesmo jeito que foi lá na última vez. Parece que não amadureceu, parece que ainda tem dúvidas daquilo que é básico da fé, parece que ainda sofre os ventos que a vida traz sobre nós, ainda sofre da mesma forma como lá no início da fé. Você sabe, e eu tenho certeza que você já viveu isso, os desertos e as dificuldades que nós vivemos têm propósito, e é o nosso crescimento, e é o nosso amadurecimento. Se eu falar para você assim, olha, não faz isso que você vai ter problema, talvez você não dê crédito às minhas palavras, e você vai lá e faz, e você cai mais uma vez. E aí vem Deus e trata, e muitas vezes permite que a gente passe por uma dificuldade naquela situação, para que a gente aprenda, e para que a gente cresça, e que a gente não caia mais naquele problema. Talvez uma palavra de alguém você não dê crédito, mas um deserto, ele convence muitas vezes o nosso coração, não é? Quem aqui já não viveu um deserto e fala assim, olha Senhor, já entendi, Deus, já entendi, vou seguir, não precisa fazer mais não, já entendi. Então o crescimento, ele evidencia a maturidade. Versículo 14, por favor, Fernando. Por que eu tenho que crescer? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu preciso crescer para não ser mais como uma criança espiritual. Eduardo, está me chamando de criança? Não, eu só estou dizendo para você o porquê que eu e você precisamos crescer. E eu falei para você no início que vai fazendo um balanço aí. Como você se encontra hoje? Você se considera maduro espiritualmente? Se considera uma criança espiritual? Um adolescente talvez? É para a gente parar e pensar. A criança espiritual é instável. A gente fica logo de birra. Alguém fala, alguém exorta a gente não vou mais. O líder do ministério chamou a atenção porque você não cumpriu a escala e nem avisou. Merece o quê, irmão? E aí você, não, me tira da escala. A criança espiritual faz isso. O maduro não faz isso. O maduro reconhece que tomou o caminho errado, que tomou a decisão errada, se arrepende e segue, aprendendo com a situação. Então a criança espiritual é instável, é enganada. O adulto espiritual, ele é firme, ele é maduro. Como nós estamos hoje? Como crianças espirituais ou como adultos? É para a gente pensar. Um crescimento equilibrado, é necessário nessa caminhada de crescer, a gente precisa ter um crescimento que seja equilibrado. Não é crescimento de qualquer forma, conforme eu falei. O alvo do nosso crescimento é Cristo. Espiritualmente falando, o alvo é Cristo. Então, o versículo 15 agora, ele diz que, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui está a chave do crescimento saudável. Porque não estou falando só do nosso crescimento individual, eu estou falando que quando nós crescemos individualmente, nós edificamos um corpo. Quando eu cresço espiritualmente, o irmão cresce espiritualmente, a gente edifica. O corpo de Cristo vai sendo fortalecido, porque é composto de pessoas maduras. Aqui a chave do crescimento é
verdade em amor. Eu posso falar a verdade para alguém sem amor. Isso será duro, isso será algo que vai machucar aquela pessoa, isso talvez seja até uma religiosidade, porque eu posso falar uma grande verdade, mas sem amor nenhum. Isso não vai edificar o corpo, isso não vai trazer ao arrependimento, pelo contrário, isso vai trazer a um abandono talvez. Mas eu também posso falar, o outro engano é, eu também posso falar o amor sem verdade. Chega na hora de você exortar o irmão, porque ele, teve algum problema. Meu queridinho, mas fica tranquilo, é assim mesmo, Deus vai te aceitar dessa forma, continua fazendo isso. Eu preciso amar o irmão, meu irmão, minha irmã. Para que a gente cresça de verdade, a gente precisa da verdade em amor. Eu preciso falar a verdade, eu preciso dizer o que Cristo espera daquilo, mas em amor. A verdade sem amor vai machucar, vai afastar. O amor sem verdade vai enganar, não vai trazer a reflexão, não vai mudar a vida de ninguém. O Evangelho, ele me fere e ele te fere, sabe por quê? Porque ele é a verdade em amor. O Senhor nos fere para que a gente seja melhor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ir para o alvo, que é Cristo. Por isso o Evangelho, sabe aquela vez que você está ouvindo uma pregação e está falando ao seu coração, você fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, ele está te ferindo. A verdade do Evangelho em amor leva a nós pecadores ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. Tem sido assim com você? A sua vida tem sido assim? Quando você recebe uma palavra, quando você recebe a verdade do Evangelho sobre a sua vida, você tem se arrependido dos seus pecados? Tem buscado confessar os seus pecados? Pois é. Agora, o crescimento, Deus deseja que não seja apenas individual. Começa em mim e em você, mas ele precisa também ser coletivo. O cresçamos da ideia de coletivo. Ele não está falando cresça, ele fala cresçamos, nós cresçamos. Então isso aí traz uma responsabilidade para mim e para você. Cresça e ajude alguém a crescer. Não cresça sozinho. Eduardo, mas por que eu tenho que crescer? Eu tenho que crescer porque eu preciso alcançar o alvo que é Cristo, e eu preciso ser uma chave, eu preciso ser alguém que vai fazer outro crescer. E isso atinge a todos nós, não apenas a mim. Nada na igreja fala de mim somente, fala de igreja, corpo. Eu sou um membro do corpo, e eu desejo que todo o corpo possa crescer junto comigo. Versículo 16, por favor. Olha o que diz a palavra: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ele é pessoal, eu e você, e eu espero em Deus que eu e você possamos nos lembrar disso amanhã e buscar esse crescimento, mas o meu crescimento vai também trazer um crescimento coletivo, porque eu vou ser alguém que vai motivar outro a crescer comigo. Conforme eu te falei, é muito fácil a gente ficar aqui 30 anos e vai passando, o tempo vai passando, e aí eu vejo Deus operando na vida de um irmão e nada acontece comigo. Eu vejo um irmão crescendo, um irmão sendo usado por Deus, não para a glória dele, mas sendo usado, porque também tem outra coisa. Quando nós crescemos, o Senhor lança a mão e nos usa, porque nós estamos se preparando. Quando você começa a crescer, você está se preparando, para quê? Para ser usado por Deus. Os dons, que eu falei lá do versículo 7, no início do capítulo 4, que ele derrama da sua graça, dos dons, os dons são para nos preparar para sermos usados. Você tem talentos, o pastor falava disso pela manhã. Eu e você temos talentos. Não retenha o seu talento, coloca na disposição de Deus. Eduardo, mas eu estou muito velho para isso. Eu estou falando para você, nunca é tarde. O seu talento, o pastor falava, não enterra o seu talento. Produz.
Uma irmã falou para mim outro dia: é porque eu tenho medo. Não tenha medo. O pastor André falou disso também de manhã. Lança fora o medo paralisa. O medo é uma defesa, mas ele não pode te paralisar. Você tem muito talento dado por Deus. Por diversas vezes pregando aqui eu falo isso. Olha, você que está aí no banco, que fala assim: mas eu não estou no louvor, eu não estou no som, eu não estou na mídia, eu não estou pregando, eu não estou... Querido, Deus te deu um dom, te trouxe capacidade de alguma coisa. O que você pode cooperar para o corpo de Cristo? Com o que você pode cooperar? Eu tenho certeza que você tem algum dom que o Senhor deu para ser colocado na obra de Deus. Agora, existem barreiras, né? Eu falei de muita coisa que a gente precisa crescer e por que precisa crescer. Mas existem barreiras. Barreiras naturais que vão impedir esse crescimento. Existem aqueles que não querem crescer. E isso é muito perigoso, porque a gente vai viver uma vida, me permita falar isso, mais ou menos, uma vida espiritual mais ou menos. Porque quando você não quer, ninguém pode fazer você querer. Então, primeiro ponto é que existem aqueles que não querem, vivem sem compromisso e vivem sem responsabilidade. São como crianças que acordam. Lembra do tempo que você era criança? Para um está perto, para outro está longe. No tempo que você era criança, o que você fazia? Acordava, via desenho, brincava, não é isso? Tua preocupação era o quê? A escola. Lembra desse tempo? A tua única preocupação era essa. E a mãe ainda falava: você só tem essa responsabilidade. Pois é, as crianças faziam isso. Só que por muitas vezes, quando essas crianças crescem e começam a trabalhar, dizem que desejavam voltar à infância. Por quê? A infância significava falta de compromisso, falta de responsabilidade. O tempo da infância não tinha compromisso e responsabilidade. Mas eu quero dizer para você, trazendo agora para a nossa jornada cristã, a gente não pode desejar voltar a ser crianças na fé. Não deseje voltar à infância da sua fé. O tempo de Deus da infância, você viveu o tempo de Deus, o tempo da infância na fé, onde você estava dando os primeiros passos, onde você não sabia de muita coisa, onde você não conhecia muita coisa, só que esse tempo já passou. Deus agora espera outras coisas de você. O que acontece? Essa criança que cresce, começa a trabalhar, até deseja voltar para a infância, mas ela vê que não dá mais. No meu tempo de infância eu dizia com muito orgulho: eu quero fazer 18 anos. Não falei isso sozinho não, né? Muita gente falou isso, né? Achando que quando eu fizesse 18 anos, a minha vida ia ser resolvida. Tudo ia se resolver, que maravilha. A minha independência, eu achava que a minha independência ia trazer um dinheiro automático para o meu bolso, né? E tudo ia funcionar muito bem. E aí chegou os 18 anos. E junto com ele veio o quê? Compromisso e responsabilidade. Dá para voltar para a infância? Não dá mais. Então, dá para a gente voltar lá para aquela infância da fé? Não dá mais, irmão. Deus quer te usar, Deus quer derramar dons, Deus quer te dar capacidades, Deus quer te usar. Não precisa mais voltar para a infância na fé. Que Ele te use, mas que você também busque crescer para que Ele possa te usar. Há uma passagem em 1 Coríntios capítulo 13, que você conhece muito bem, que Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É interessante que quando ele diz, quando eu era menino, quando eu era criança na fé, isso aponta para uma comunicação limitada, isso aponta para emoções instáveis. Quando a gente é novo, convertido, a gente é instável demais. A gente tem um entendimento incompleto, porque a gente não conhece tudo. A gente hoje estava na EBD, primeira aula, propriamente dito, da EBD, e a gente voltando a falar sobre quem é Jesus, o que é fé. Por que tem que falar isso? Tinha gente ali que já está na igreja há muito tempo. Meus irmãos, a gente precisa buscar entendimento. Se você não está nessa turma da EBD, fique atento para a próxima turma, para que você esteja. É necessário a gente voltar às bases. A base é o que é fé, quem é Jesus.
Daqui a pouco vamos falar quem é o Espírito Santo, por que é necessário arrependimento e confissão. São as coisas básicas da fé. Mas ele diz que também, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando ele chega a homem, isso já aponta para um outro momento da vida cristã. É quando eu e você buscamos um crescimento de entendimento. Quando eu e você buscamos um controle emocional. Eduardo, controle emocional, sim. A pessoa madura já não é instável, não é inconstante. A pessoa madura é controlada emocionalmente. Pensamento mais profundo, um pensamento mais alinhado com Deus. É disso que a gente precisa. E aí Paulo finaliza esse versículo dizendo que quando ele chega a essa estatura de homem, ele desiste das coisas de menino. Percebe? É menino, pensava como menino, chegou a ser como homem, começou a viver uma experiência diferente com Deus. E nessa hora a gente precisa fazer uma decisão. Eu não posso mais viver como menino, agora eu estou com a estatura de homem. Então eu preciso desistir das coisas de menino. Eu preciso desistir daquela falta de compromisso. Eu preciso desistir da falta de responsabilidade. Eu preciso crescer, porque é isso que Deus quer para mim. A maturidade então exige um abandono intencional daquilo que é infantil. Daquela birra, me chamou a atenção, não vou trabalhar mais. Mas você errou, errei, mas não podia falar assim comigo. Não vou trabalhar mais, não vou tocar, não vou mais visitar o hospital porque brigou comigo. Mas o que houve? Não, eu vacilei mesmo. Então, se você vacilou, espera-se de você uma maturidade para dizer: errei, me desculpa, vamos em frente, eu quero fazer melhor daqui para frente. Deus espera isso de nós. Então, primeiro são aqueles que não querem crescer. O segundo tipo é aqueles que não se alimentam. O que acontece com alguém que quer crescer? Conforme eu falei, a planta, quando é plantada muda, eu preciso preparar uma terra boa para que ela possa se alimentar e crescer saudável. A criança, hoje em dia, eu acho que isso deve estar na alimentação, porque as crianças estão tudo com 1,80 m, né? Então, assim, ela cresce. Por quê? Porque se alimenta. Antigamente a gente tinha que tomar biotônico Fontoura. Quem é desse tempo aí? Ninguém vai levantar a mão. Ah, obrigado, gente. Né? Emoção Scott. Ô, coisa ruim, meu Deus do céu. A gente tinha que tomar algumas coisas para crescer. A mãe dizia: não está comendo nada esse menino, vamos dar isso, porque é para abrir o apetite. E a gente começava a crescer. Meus irmãos, quem não se alimenta não cresce. Você pode repetir isso comigo? Quem não se alimenta não cresce. Quem não se alimenta espiritualmente não cresce. Então é responsabilidade minha e sua nos alimentarmos espiritualmente através da palavra, através dos estudos, através de uma vida devocional. Mas também, o último caso, existem aqueles que não crescem porque imitam o mundo. Olha, a gente vive hoje, um dia muito desafiador, que a gente é influenciado pelas redes sociais de uma forma muito tremenda. Se eu perguntar para você hoje, quem é o seu ídolo? Quem é o seu herói? Em quem você pensou aí agora? Para aqueles que gostam muito de futebol, vão dizer: é fulano. Para aqueles que gostam muito de música, vai dizer: ah, aquela cantora norte-americana. Para as adolescentes, vai dizer: aquele grupo do coreano, né? Tem uma galera já torcendo a cara aí, mas olha, tem muita gente que gosta, tá? Inclusive minha filha ama aqueles coreanos. E eu digo para ela: esses japoneses não são japoneses, são coreanos. Eu falo: gente, qual é a diferença? Pai, não está percebendo? Ele ainda fala assim: você não está percebendo a diferença? Ele tem um olho assim. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, não tem diferença. Tem diferença entre coreano e japonês e chinês? Para mim é todo mundo igual. Mas para eles tem diferença. A pergunta é: quem é o seu ídolo, quem é o seu herói? Quem é aquele alvo que você diz assim: é nele que eu quero ser? Alguns jovens hoje dizem assim: eu quero ser igual aquele fulano de tal que é youtuber, que é influencer. O nosso alvo, aquilo que a gente deve buscar, é Cristo. Porque se nós buscarmos
como alvo a Cristo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as suas necessidades serão sanadas. Todo vazio do seu coração será completo. Toda a paz que você precisa será dada a você. Mas muitas pessoas desejam imitar o mundo. Alguns sinais de que você está crescendo. Talvez você fale assim, você está falando aí, mas eu estou meio confuso se eu estou crescendo, se eu não estou crescendo, em que estágio eu estou, se eu estou estagnado ou não. Alguns sinais de que se você está crescendo ou não. Assim como uma criança demonstra seu crescimento através de sinais, você começa, né? A filha do Carlos está ali e já está andando. Falei, gente, essa garota já está andando. Daqui a pouco está correndo. São sinais. A criança começa a crescer, ela começa a andar, começa a falar, começa a comer sozinha. São sinais. Não é assim que você mede o crescimento? Espiritualmente também nós demonstramos alguns sinais que nós estamos crescendo. A pergunta que eu vou fazer para você: você está percebendo em você domínio próprio? A gente falou disso no último encontro de homens aqui, domínio próprio. Você percebe que hoje você é uma pessoa que tem domínio próprio? Nas suas atitudes? Se você perceber que hoje, diferente do passado, você tem domínio próprio, isso é um sinal de que está havendo crescimento na sua vida. Não só o domínio próprio, como todas as outras virtudes relativas ao fruto do Espírito, tá? Outra coisa que demonstra que você está crescendo: existe um coração pronto a perdoar? Você hoje, antigamente falava, eu quero mais que morra. Mas hoje, aí dentro de você, existe um coração pronto a perdoar? Se existir, é sinal de que você está em crescimento. Existe na sua vida hoje pureza? Você abandonou a lascívia, abandonou alguma coisa desse tipo? Você tem no coração a pureza? É sinal de que você está crescendo. Existe o voluntariado para realizar as obras de Deus? Antigamente era farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu quero me agradar, eu quero fazer a minha vontade, eu quero tudo. O teu coração hoje se preocupa com o próximo? Deseja ajudar o próximo? Se voluntaria para fazer a obra de Deus e ajudar o próximo? É sinal de que está acontecendo uma mudança. Existe amor pelos irmãos? Você se preocupa? Você zela pelos irmãos? Fulano não veio hoje, vou anotar aqui, amanhã eu vou mandar um zap para ele. Você tem se preocupado com os irmãos? É sinal de que está havendo crescimento espiritual. E por fim, existe no meu e no seu coração humildade? Se existe humildade, irmão, é muito sinal de que está havendo uma mudança. Porque o mundo de hoje nos ensina a sermos soberbos, a sermos egoístas. Mas o evangelho que nós pregamos e que nós acreditamos nos ensina a ser humilde assim como Jesus é. Então a gente precisa pensar nisso. Para finalizar, eu vou te deixar uma frase. Ser cristão é crescer espiritualmente ao ponto de sermos verdadeiros instrumentos do Senhor na edificação do corpo de Cristo. Eu e você, como cristãos, a gente precisa dessa marca, crescer espiritualmente. Se você ainda não havia se atentado para isso, se você estava vivendo um dia após o outro, sem um propósito, eu quero te convocar nessa noite a você escrever, determinar: eu preciso crescer espiritualmente. Tem que ser intencional. Não é algo natural, não vai acontecer naturalmente. Você não vai acordar amanhã e vai falar: estou crescendo, que é uma maravilha, não faço nem esforço, estou crescendo sozinho. Não vai crescer sozinho, você precisa se esforçar. Então vou ler de novo essa frase: ser cristão é crescer espiritualmente ao ponto de sermos verdadeiros instrumentos, o propósito é esse, do Senhor, na edificação do corpo de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé?